dia, estamos começando hoje o nosso quarto dia de Rio to Sea Live. Tem sido uma maratona intensa, incrível de conteúdos e, mais uma vez, antes de dar começo à programação de hoje, eu queria fazer, como de costume, um recapzinho do que a gente teve na programação de ontem, né? No painel que abriu o dia, como o mercado editorial se organiza online, foi muito interessante assim, perceber que, apesar das editoras focadas no digital ainda estarem no começo desse processo, engatinhando, né, a gente tem aí uma infinidade de possibilidades para serem ainda desenvolvidas, né? Então, é um mercado que está se mostrando muito dinâmico e cheio de alternativas de futuro. Falando de educação, né, o painel Educação nas Telas discutiu a utilização das produções audiovisuais para promoção da educação e abordou também a importância da representatividade nas telas. Já nas discussões de audiovisual, a gente teve o painel Documentários Globais, Narrativas e Financiamento, onde produtores falaram sobre como financiam seus documentários, né? E, claro, o foco especial sempre na narrativa, né? Que, como sempre, a narrativa, o conteúdo é a alma do negócio. Na inovação, no painel Não Só Remédios e Vacinas, transformação digital para combater a pandemia, a gente entendeu um pouquinho do processo, por exemplo, que uma gigante como a Petrobras teve que adotar para colocar quase que de um dia para o outro 30 mil profissionais trabalhando de casa. E foi muito interessante, o ponto alto, ver os diferentes approaches, né, de como dados digitais colhidos nos celulares estão sendo vitais na luta contra o vírus, né? E o contraponto, né, de como ficará daqui para frente a privacidade versus a segurança nacional. E foi bacana que a gente teve ali pontos de vista, né, de brasileiros e de um israelense que vive, né, num ambiente ali de segurança nacional e conflito contínuo, né? A gente também teve o painel Pesquisa Científica contra a Pandemia, né, podemos entender um pouquinho, né, da rotina de 2 profissionais de pesquisa, né, brasileiros e de como a ciência, né, feita no país é tão importante para o presente e o futuro da nossa sociedade. Eu tive uma conversa muito bacana no Creative X sobre cocriação, né? Generosidade no processo criativo versus autoria. Foi uma conversa muito interessante do ponto de vista dos criadores, né? Essa discussão de quem pertence, né, a quem pertence a criatividade ou a autoria num processo mais generoso e aberto de cocriação. E a gente encerrou com um painel qual o papel das agregadoras, né? Foi uma conversa explicando um pouco, né, o papel dessas entidades tão importantes hoje, né, no ambiente de música digital. E o ponto alto do painel foi a discussão sobre as playlists, que se tornaram uma ferramenta essencial para que os artistas possam se divulgar nas plataformas digitais. Bom, é isso, um conteúdo maravilhoso. Se você perdeu, está tudo gravado aqui no nosso canal do YouTube. E curtam, aproveitem a programação de hoje, que, como sempre, está incrível. Obrigado, um bom dia para vocês.
Olá, eu sou a Camila Perringeiro, da MapaLab, e junto com a Ana Paula Costa e a Marta Ribas, nós somos as curadoras do Story Village, que é o espaço dedicado à literatura e ao mercado editorial dentro do Rio to C. Estamos muito felizes com a realização do Rio to C Live, a live, e em nome de todo mundo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, palestrantes, o moderador, enfim, e todo mundo do Rio to C por ter realizado esse evento de maneira impecável. E é com orgulho que eu apresento o painel Financiamento Coletivo, uma saída para a crise ou um novo modelo de negócio. Comigo estão os cofundadores das principais plataformas de financiamento coletivo, Rodrigo Machado, do Catarse, Murilo Fará, da Benfeitoria, e eles vão conversar com o Theo Benjamin, do Mando. Inclusive, o Theo é o autor do projeto Outro Patamar, que foi um sucesso, atingiu 326% da meta, isso é pouca coisa. Eles falam hoje sobre como esse mecanismo se tornou uma opção importante para idealizadores de todos os setores culturais e que podem ser, inclusive, uma saída em momentos de crise como esse que a gente está vivendo agora. Eu vou dar um aviso para vocês, todo mundo que está acompanhando a gente, que se vocês quiserem ativar a legenda, é só vocês escolherem o idioma. E estamos prontos para começar. Vamos lá? Obrigada. Vamos lá, Theo. Obrigado, Camila. Obrigado a todo o pessoal do Rio to C aí pelo convite. É sempre um prazer falar de financiamento coletivo e sempre uma honra estar com esses dois feras aí, Rodrigo e Murilo. A gente já fez muita coisa junto nos últimos anos, já acompanhou muito o trabalho um do outro e é sempre bom poder se encontrar para falar de financiamento coletivo. A gente até tem falado bastante no assunto porque a gente está terminando um grande projeto, né? O Catarse e a Benfeitoria se uniram junto com o Bando para fazer uma grande pesquisa sobre o universo do financiamento coletivo, chamada O Coletivo do Financiamento, que também foi financiada coletivamente. O Catarse botou 1/3, a Benfeitoria botou 1/3, e as pessoas colocaram 1/3 do valor para a gente viabilizar essa pesquisa. O resultado dela deve estar saindo aí nas próximas semanas, a gente espera. Então, a gente vinha planejando falar sobre financiamento coletivo, mas aconteceu um evento externo, né? E acho que o mundo mudou nas últimas semanas e imagino que o contexto do financiamento coletivo também tenha mudado. Então, Rodrigão, passa para a gente um apanhado do que vocês têm visto no Catarse em termos de impacto dessa situação do coronavírus no universo do financiamento coletivo. Está chegando mais projeto, menos projeto, eles querem arrecadar mais, menos, enfim. Mudou o tema dos projetos, mudou o intuito, a forma de pedir, ou não mudou nada? O que vocês estão enxergando até agora, nesse momento? Mudou muita coisa, na verdade. Tudo bem, obrigado aí também pessoal pelo convite, todo mundo do Rio 2C. Obrigado até ao Murilo, a gente já se conhece há muito tempo e está junto nessa missão aí. E é inegável que mudou bastante coisa e exigiu da gente, né, essa capacidade de enxergar o que estava acontecendo, se adaptar. O que mudou principalmente foi o Catarse. No caso do Catarse, a gente estava muito posicionado no mercado editorial, publicações, quadrinhos, jogos de tabuleiro. Tem uma comunidade muito forte que atua no Catarse ali. E essa comunidade, num primeiro momento, se resguardou. Os eventos que giram essa comunidade, né, os encontros, eles foram cancelados, como todos os eventos estão sendo cancelados. Então, essa comunidade se resguardou. Ao mesmo tempo, aumentou uma procura muito forte por toda a questão de ajuda humanitária e de soluções também para que as pessoas pudessem passar pela Covid, né? E isso muda muita coisa, porque chegou um público diferente na plataforma. A gente viu sinais nos números muito claros, aumentou a quantidade de gente escrevendo rascunhos, né, de projetos, e a velocidade de publicação aumentou muito. Então, indica que as pessoas estavam com mais pressa, querendo resolver as coisas de maneira um pouquinho mais urgente, e um perfil diferente de pessoas que não estão necessariamente tão acostumadas com a prática do financiamento coletivo. Outras estão, claro, mas esse afluxo de pessoas aumentou. E também, obviamente, uma mudança até de perfil, né? A pessoa está indo lá buscar um projeto humanitário, ou de ajuda social, ou algo relacionado ao tema da Covid.
Então, assim, isso exigiu da gente entender qual era a nossa posição ali e o que a gente fez foi conversar com todo mundo. A gente disparou formulários, perguntou muito as coisas para as pessoas para entender. A gente priorizou também o cuidado com a equipe. Isso aconteceu em 2, 3 semanas, a coisa ficou bem abaixo do que costuma ser normalmente no Catarse. E aos pouquinhos as pessoas vão, depois de se resguardarem, de se cuidarem, elas começaram a pensar soluções e os projetos voltaram a uma certa normalidade com mudanças que a gente fez na plataforma. Mas eu acho que todo mundo foi pego muito de surpresa, né? Claro. Então, velocidade e adaptação foi um pouco o que teve que acontecer, assim, para todo mundo. E na benfeitoria, Murilo, vocês viram esse efeito parecido também? Porque a gente sabe, né, que finais de semana, feriados e datas festivas normalmente são mais fracos no financiamento coletivo, né? Então ali, aquela época Natal, Réveillon, a gente não tem muitos apoios. Carnaval também, né? Costuma ter uma baixa de apoios. E aí, como é que foi da benfeitoria? Porque tem essa baixa normal do Carnaval e aí logo depois entra a quarentena, né? Declarada a pandemia, acho que 10 dias depois do Carnaval, alguma coisa assim. E aí as pessoas já começam a ver esses impactos, não diretamente no dia a dia, mas a projetar talvez esses impactos no futuro próximo. Como que foi esse impacto na benfeitoria, Murilo? Foi parecido com o que o Rodrigo viu no Catarse ou foi um pouco diferente? Olá, Theo. De novo, uma honra estar aqui. Obrigado. Queria agradecer também a Rio2C, o Rodrigo. Bom, respondendo a pergunta, Theo, acho que parecido um pouco na linha do que o Rodrigo falou, acho que mudou tudo em todos os níveis, né? Acho que a gente está falando aqui do nosso mercado, mas é difícil a gente falar de algum mercado que não tenha mudado. A gente aqui passou também um período, e ainda está passando um período muito difícil de adaptação para conseguir entender qual é a melhor forma da nossa ferramenta ser relevante nesse momento, né? Mas a gente viu que todos os parâmetros que a gente tinha anteriormente, a crise mudaram, né? Então, o que a gente sentiu nessa semana que você falou, que foi início e meados, entre 10 e 15 de março, a gente sentiu quase como, né, a água do mar puxando. As pessoas que estavam captando projetos na plataforma simplesmente pararam. Foi o momento que foi decretado os primeiros momentos de confinamento, foi quando a sociedade sentiu que isso é sério de verdade. Então, não tinha nem contexto para as pessoas divulgarem um projeto em redes sociais para falar, olha, estou lançando um livro dessa maneira, né? Porque se perde um contexto de se fazer isso. Então, a arrecadação durante a primeira semana caiu a 1/3 na benfeitoria, né? No momento em que a gente efetivamente estava ainda se descobrindo num outro modelo de trabalho ainda, né? Como a gente reorganiza o time, o que está acontecendo com cada um, quem é possível trabalhar, como a gente vai definir novos processos. E aí, enquanto a água estava puxando e a gente falando sobre isso, veio o tsunami de uma maneira geral, né? Porque as pessoas, no final das contas, começaram a entender que o que a gente está passando como crise é uma crise muito estrutural, em que a necessidade de contingenciamento, tanto de trabalho quanto de recursos, é quase infinito, né? E aí a gente tem, no final das contas, sim, uma necessidade de pessoas conseguirem transferir recurso para a linha de frente de onde está se precisando, né? E a gente se viu testado aqui a adaptar tudo em um menor tempo possível para conseguir ajudar nesse processo, né? Mas a gente viveu uma certa revolução durante esse pequeno período, porque a benfeitoria até então estava planejada para fazer uma adaptação do nosso produto até o final do ano, porque a gente ainda estava trabalhando sem produtos adequados para questões de emergência, que é o modelo flexível, né? Onde a gente não tem tudo ou nada. E a gente se viu obrigado a adaptar isso mais cedo para conseguir contingenciar melhor esse momento. Mas as últimas 6 semanas tem sido realmente muito intensa em termos de quantidade de projetos, da velocidade que o Rodrigo também cita, e a gente está correndo uma maratona e trocando de roupa ao mesmo tempo. E a gente quer continuar ajudando todo mundo da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, ainda precisando fazer novas adaptações. Mas tem sido, acho que, um novo momento, uma nova realidade dentro do financiamento coletivo, porém, já se mostrou nesse curto período de tempo uma ferramenta muito importante para a gente conseguir, mais do que só arrecadar recursos e efetivamente ajudar na ponta,
mas eu acho que tem uma questão simbólica de mobilização da sociedade civil nesse período sem precedente, já que isso é a única ferramenta que realmente importa, né? A gente conseguir entender que somos interdependentes, está todo mundo junto nesse processo. Sim. É interessante isso que você está falando. Primeiro, acho que você falou algumas coisas aí importantes, né? Primeiro, que as próprias plataformas também estão passando por home office, né? Também tiveram que reestruturar os times, etc. Esse impacto, ele foi muito mais sistêmico, né, do que às vezes a gente percebe. Então, não é só que o evento Rio2C foi cancelado e ele passou a ser online, mas o modelo de trabalho da própria equipe do evento, né? As pessoas que estavam contratadas, os próprios palestrantes, enfim, todo mundo tem que se adaptar bastante, né? E aí, outra coisa que você falou é sobre a crise acelerando comportamentos, né? Acho que muita coisa vai mudar, mas muita coisa que aconteceria para frente, na verdade, só foi puxada para perto, né? Então, se vocês já estavam planejando lá na frente mudar, enfim, fazer essa transição dentro da ferramenta, e aí a crise teve que puxar isso. A gente, na pesquisa, né, no coletivo do financiamento, que a gente vai liberar aí o resultado em breve, mas já vou dar um pequeno spoiler aqui, a gente perguntou para as pessoas se, em tempos de crise econômica, mais projetos iriam buscar o financiamento coletivo ou se sentiriam propensos a buscar o financiamento coletivo. E a gente também perguntou para as pessoas se, em períodos de crise econômica, as pessoas, os apoiadores, se sentiriam mais ou menos propensos a apoiar projetos, né, a dar dinheiro para campanhas. E a gente percebeu ali uma conta que não fechava, porque, e aí quem está falando não sou eu nem vocês, o público do financiamento coletivo nos disse que as pessoas acham, em geral, que mais projetos buscam o financiamento coletivo em momentos de crise, porém menos pessoas estão dispostas a apoiar, né, a dar dinheiro, a botar ali uma grana. E aí a conta pode acabar não fechando. Só que agora a gente está vendo uma crise que ela é fundamentalmente diferente. Ela não é só... A gente perguntou isso para as pessoas com a crise econômica em mente, né? Com a recessão que a gente vinha vivendo no Brasil nos últimos 3, 4, 5 anos. Mas agora se soma a essa crise econômica uma nova camada, né? Que é uma crise humanitária. E aí, como você acha que essa nova camada ela muda esse comportamento e ela muda a maneira como as pessoas vão se relacionar com o financiamento coletivo daqui para frente? Porque a própria Rachel Botsman, né, que é pesquisadora australiana que a gente gosta muito e sempre cita, ela diz que a economia colaborativa, que é esse conceito um pouco maior, não é uma resposta à crise, ela não nasce da crise, mas ela pode ser acelerada por conta de uma crise econômica. Você acha que aqui, nesse momento, essa transição que o financiamento coletivo está vivendo pode ser permanente mais para frente, Murilo? Não, sem dúvida. Eu acho que o mundo não será igual e o financiamento coletivo também não. Então, o que eu tenho, pelo menos um olhar bem, pelo menos pessoal, é que sim, a gente está vendo a aceleração porque a disseminação disso, né, em termos de quantidade de campanhas, pessoas fazendo financiamento coletivo, novos instrumentos sendo colocados a serviço do mercado nesse momento, são fundamentais, principalmente para a disseminação de uma cultura, né? A gente, né, o Catarse Benfeitura foi lançado em 2011, a cultura era até, as pessoas tinham medo de passar cartão de crédito para fazer compra online, muita coisa mudou, né? Então, a cultura, eu acho que sim, ajuda na disseminação das pessoas entenderem, terem um pouco mais de compreensão de para quê, por quê e como funciona. O que me fica só um pouco como um receio é porque gente que vem tentando fomentar uma cultura da colaboração através de ferramentas de financiamento coletivo, vê qual é a importância do financiamento coletivo como um instrumento de dar luz à potência das pessoas que realizam projetos e da grandiosidade e relevância da gente juntar pessoas para fazer junto, né? Nesse momento, a gente acaba tendo uma luz especificamente numa coisa que também é muito relevante, que é uma ferramenta especificamente falando de doações, né? Ou seja, ninguém ali está, nesse momento, preocupado com o que vai receber em troca no momento de apoio de uma campanha, que é uma consideração só importante, porque ela é muito poderosa, ela é muito relevante para que a gente também dissemine, mas eu acho que é fundamental que as pessoas também percebam que é
uma ferramenta para além disso, né? É uma ferramenta que tem uma função de estruturação de meios econômicos em vários segmentos importantes, como cultura, inovação, pesquisa e tudo mais. Então, é uma questão só importante da gente alertar, porque esse momento vai dar muita luz a um tipo específico de campanhas, de ferramenta, e que a gente tem que aproveitar esse momento, sim, para disseminar uma cultura, porque, no final das contas, a cultura de doação também é importante no Brasil, porém, a gente não pode se limitar a ela, entendendo qual é a necessidade que a gente vai ter no momento pós-pandemia de reestruturar, sim, novos modos e meios econômicos e cada vez mais importante que a economia colaborativa atue aqui nessa reinvenção que a gente vai precisar montar. Para além das questões humanitárias, né, que são importantes, outros projetos pessoais, enfim, das emergências. Exatamente. Rodrigo, vocês no Catarse investem muito, né, sempre investiram, e acho que nos últimos anos isso ficou muito claro para quem acompanha, numa coisa que você falou no começo, que são essas comunidades de quadrinhos, de jogos, né, geradores de conteúdo, uma coisa que não necessariamente é muito grande ainda no Brasil. Nos Estados Unidos a gente vê funcionando de uma maneira mais robusta, digamos assim. Você tem muitos geradores de conteúdo vivendo de financiamento coletivo recorrente, né, de assinaturas dos fãs, esse tipo de coisa. No Brasil é uma coisa que a gente vem tentando estabelecer e eu sei que existe um esforço consciente, ativo do Catarse em direção a isso, mas eu imagino que o perfil dos projetos tenha mudado bastante, né, nas últimas semanas, enfim, no último mês aí. Imagino que o perfil tenha mudado bastante. Como integrar esses dois mundos, sabe? Como levar as boas práticas dos projetos de geração de conteúdo para esses projetos de emergência e como pegar os aprendizados que vão nascer aqui e as pessoas que vão vir para o financiamento coletivo a partir daqui e talvez tentar mostrar para elas que quando essa crise passar, porque ela vai passar, que o financiamento coletivo continua sendo uma alternativa viável, interessante. Ele não é só a última boia de salvação, né? Ele pode ser uma alternativa interessante de trabalho. Isso é uma coisa que já está em mente, já dá para trabalhar, ou é uma coisa que vamos lidar aqui com a tsunami primeiro e depois é que a gente vai ver esse negócio acontecer? Não, já está em mente. Eu compartilho muito da visão do Murilo. Assim, eu acho que a gente entrou numa espécie de modo de resiliência e adaptabilidade o mais rápido possível. Isso exige das pessoas que você... eu acho que não é só a gente, as plataformas, mas acho que todo mundo está em algum nível entrando nesse tipo de modo. Isso exige que você abra o teu repertório para novos caminhos, novas possibilidades, para uma releitura de algo que você já estava fazendo. A gente também, por exemplo, a gente já atua com essa modalidade flexível há muito tempo, mas a gente percebeu que era uma questão, a taxa, né? A comissão. Então, a gente seguiu o modelo de, cara, você vai decidir, que a benfeitoria já faz há muito tempo, tem uma experiência enorme nisso, cara, você vai decidir. E a gente tentou aproveitar esse modelo para educar justamente sobre isso que você está falando. Falar, olha, todo mundo precisa se sustentar de maneira mútua, o máximo possível, e a economia colaborativa ela vai se fortalecer dessa maneira, nesse entendimento também. E não é só na hora que a coisa queima e entra o desespero que aquilo ali é uma ferramenta de recurso. Então, quando eu digo que a gente entrou em modo de resiliência, né, e adaptabilidade, é porque a gente acredita que a gente precisa passar por isso de maneira o mais sustentável possível, tentando espalhar essa sustentabilidade para todo mundo, para que depois a gente tenha tempo, respiro e calma para buscar novos modelos. E a gente já vê alguns casos. Você vê, por exemplo, nessa comunidade que a gente tem uma presença um pouco mais forte, a Marina, da editora Wish, notou que é uma realizadora que usa o financiamento coletivo dessa maneira que a gente está conversando aqui, de não só como uma emergência, mas sim como uma linha atrelada ao modelo de negócios dela e a maneira como ela atua no mercado dela, e ela rapidamente se adaptou, lançou uma assinaturas com um projeto para assinantes, com conteúdos que são liberados para esses assinantes, e ela alcançou uma boa arrecadação de maneira bem rápida. Isso é um caso bem específico de como ela teve que sair daquele modo que ela estava fazendo antes, se adaptar agora para ganhar também essa resiliência, para depois ela poder ou voltar a algum tipo de atividade mais corriqueira que ela fazia antes disso tudo, né? Ou para pensar novas formas e ter isso com o público muito próximo, com os admiradores do trabalho muito próximo.
Porque nesse momento agora, mais do que arrecadar, como o Murilo falou, eu acho que as pessoas precisam se comunicar muito, dialogar bastante, buscar soluções em conjunto, se abrir, reduzir barreiras, até barreiras de opiniões, né? Aquela coisa que a gente estava vivendo antes disso tudo. Talvez a gente possa aproveitar esse momento para falar, cara, olha só, aquilo ali não é importante, a gente está saindo outras coisas que são muito mais importantes do que ficar se digladiando aí por qualquer besteira. Então, assim, sim, eu acho que naturalmente as pessoas vão achar essas soluções, e a gente está se concentrando agora em dar respiro a todo mundo. Por exemplo, não faz sentido ficar indo atrás de projeto ou fazendo qualquer tipo de esforço de prospecção muito ativa, e na verdade faz muito mais sentido para a gente conversar com as pessoas, entender caminhos, dar tempo e espaço para essas pessoas poderem achar as soluções também, a gente aprender com isso, porque a gente não detém toda, né? Não sabe todos os caminhos, e isso é uma das coisas mais importantes na crowd, né? Na multidão ali da coisa, que é você aprender muito. Então, eu acho que em algum nível as coisas vão voltar para um ritmo e para um uso do financiamento coletivo, e se a gente souber explicar isso, de que não é só uma vertical ali, né, que é essa coisa da doação das pessoas, e sim uma prática, um mecanismo que pode se colar com negócios ou com iniciativas de maneira diária, ou fazer parte da estratégia das pessoas para viverem de uma maneira mais próxima ao seu trabalho, mais próxima ao público. Acho que pode ser que essa pandemia toda aqui sirva em algum nível para isso. Eu gosto de pensar desse jeito. A gente está, pelo menos, pondo muito esforço em fazer a coisa ir para essa direção. Assim, eu acho muito importante. Assim. Sim, mas você acha que existe o risco do público, entre aspas, o público, né, a cultura de maneira geral, entender a mensagem errada, entre aspas? Por exemplo, eu pelo menos, não sei, gostaria até de ouvir você sobre isso, mas eu detesto quando o jornalista vai fazer uma matéria sobre financiamento coletivo e aí fala, que fofinho, uma vaquinha virtual, sabe? As pessoas, tipo, fez uma rifa com os amigos. Cara, é isso também, mas é bem mais do que isso, sabe? Eu sempre fico um pouco irritado nesse momento. A gente sabe que alguns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, rolou um boom de grandes ONGs buscando financiamento coletivo, mas sem preparo, sem o momento correto, sem construção de rede. E aí eles foram fazer campanhas, se deram mal, porque botou uma meta de 500 mil, arrecadou 15 mil, e falaram, esse negócio aqui não é para mim. Então, hoje, eu como bando, por exemplo, em 2016, 2017, visitava muitas grandes ONGs para a gente falar um pouco do nosso projeto, propor campanhas de financiamento coletivo, e eles falavam, cara, a gente já fez esse negócio, a gente descobriu que não é pra gente. Falavam, não, você entendeu a mensagem errada, sabe? Você acha que se a gente não tomar muito cuidado, é possível, existe dentro desse momento de pandemia o risco das pessoas, ou enfim, da cultura de maneira geral, ou da mídia, não importa, entenderem a mensagem errada e a gente acabar virando esse barco para um caminho que pode ser negativo para os próximos anos? Eu acho que tem esse risco, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo eu acho que dá trabalho e acho que vai depender muito, principalmente das plataformas, como elas vão estabelecer essa noção de boas práticas, de disseminação do conhecimento, de mostrar as histórias, de ir para além desse, entre aspas, caso de uso específico que é a doação sem recompensa no momento de crise, né? Eu acho que vai dar muito trabalho, tá? Eu acho que, como todo momento onde tem uma maioria ali que conhece alguma coisa nova, ela vai pegar aquele conhecimento que está ali no imaginário popular, que a mídia está disseminando. Então, assim, eu acho que sim, tem esse risco, mas esse risco ele é contornável se a gente conseguir se coordenar e trabalhar mesmo assim para estabelecer uma outra concepção sobre o financiamento coletivo na cabeça dessas pessoas, assim. Acho que isso é gradativo, tem que ter, é homeopático, tem que estar ali o tempo inteiro falando, depende de coordenação com outros agentes da sociedade também, que entendam essa outra mensagem que a gente quer passar e que também entendam como o financiamento coletivo pode ser usado. Isso é um trabalho, cara, longo, gradativo, tem esse risco, mas eu não sei dizer onde é que desemboca. Assim. Sim.
Não, legal. E, Theo, a gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre essa diferença entre a vaquinha virtual e o que é realmente formar uma comunidade e que isso, na verdade, seja um projeto a longo prazo mesmo. Sim, sim. O Murilo... Não, porque eu acho que o exemplo da MapaLab até, né, do mercado editorial como um todo, é um ótimo exemplo. A gente até, quando a gente no curso lá do Bando, quando a gente resolveu estudar um setor para usar como exemplo do financiamento coletivo, a gente escolheu o mercado editorial porque o Murilo falou isso mais cedo, né? É sobre a potência dos projetos, não sobre a carência dos projetos. Então, no fim do ano passado, né, no fim de 2019, eu financiei o meu livro pela MapaLab até, com financiamento coletivo, e não era tipo, pelo amor de Deus, galera, tô precisando aqui dessa grana para imprimir meu livro. Era, galera, chega junto que eu tô a fim de fazer esse negócio, e me digam se vocês acham que esse negócio deve existir no mundo, né? Se a resposta for não, se ele não precisar existir. E, na verdade, a gente tem um manual do autor, né, onde a gente proíbe a pessoa falar a palavra ajuda, porque não é isso. Também, né? Pode ser também, mas é muito para além disso. Né? Nesse caso agora, o que a gente está dizendo é isso. Acho que a gente, nesse momento, está vivendo um fluxo de projetos muito grandes que são sobre ajuda, né? São sobre doação. Mas esse é um caso de uso específico que vai crescer pela circunstância do mundo, né? E aí, Murilo, eu queria te perguntar, assim, tem muita gente nova chegando nessa brincadeira agora, né? Tem muitos realizadores novos, muitas pessoas que não fizeram projetos e estão botando seus projetos, criando campanhas no financiamento coletivo. E tem muito apoiador novo, né? A gente vive num mundo hoje diferente de 10 anos atrás. 10 anos atrás ninguém nem sabia o que era financiamento coletivo. Hoje em dia todo mundo meio que já sabe, mas a esmagadora maioria das pessoas nunca apoiou um projeto. E as que já apoiaram um projeto que viram, mas não voltaram para apoiar, né? Então, um outro número que a gente está descobrindo aí é que em torno de 3/4 das pessoas só apoiaram uma campanha na vida. Entraram ali, se cadastraram na plataforma, apoiaram e nunca mais voltaram. Mas agora você tem um fluxo muito grande de pessoas chegando que imagino que sejam pessoas novas. Como acolher essas pessoas? Assim, é diferente esse processo, porque o cara às vezes está chegando meio nessa ideia de última bola de salvação, né, nesse certo desespero. É diferente o atendimento, é diferente a consultoria para esse projeto, é diferente o tipo de material que você tem que propor para esse projeto, ou dá para encaixar esse cara no fluxo natural da plataforma? Não, na verdade é tudo muito diferente, e acho que a palavra-chave aqui que a gente está falando é resiliência dos dois lados, né? É resiliência da gente entender e ler isso bem, porque a benfeitoria sempre tentou trabalhar, né, com um modelo em que desde o rascunho que a pessoa começou a cadastrar o projeto na plataforma, a gente já entra com um suporte para dar as mãos para essa pessoa, para falar, deixa eu te explicar como é que funciona o financiamento coletivo, deixa a gente transferir um pouco do que a gente aprendeu nesses 8 anos para te ajudar, mesmo que a palavra final sempre seja dele. A gente entende que para um projeto ser bem sucedido em sua captação, ele tem que, mais do que usar uma ferramenta, ele tem que saber fazer, né? Então, acho que isso que a gente sempre fez, né? Só que é isso, a gente normalmente, para alguém que quer lançar um projeto de algum produto, algum serviço, ela tem um tempo, tem 2 semanas, 4 semanas de preparo para fazer isso. E no momento que a gente está, essa pessoa, na verdade, tem um perfil diferente, tem uma urgência diferente, tem um tempo diferente, e a gente, então, aqui na benfeitoria, olhou para esse momento e falou assim, como a gente pode reestruturar isso? E a gente viu aqui 4, talvez, grandes novos modelos de reinvenção nossa para esse processo, nesse momento, né? Primeiro vamos dar, sim, a opção para essa pessoa que nunca fez financiamento coletivo, mas fazer ela, pelo menos dentro de um fluxo que seja adaptado para ela, porque como é que a gente vai negar uma ferramenta que pode ajudar a levantar 15, 30 mil reais, que vai salvar algumas famílias ali perto com esse recurso, né? Não adianta eu adaptar um processo de falar, não, olha só, pensa aqui, vamos fazer planejamento de orçamento, de recompensa, não é sobre isso nesse momento, né? Então, primeiro a gente adaptar nosso produto e nosso serviço em relação a campanhas emergenciais. A segunda, que foi de tentar entender o que está acontecendo dentro dos outros segmentos, para a gente também pensar em produtos que possam adaptar isso. Então,
a gente que tem também um público muito forte relacionado a produtos culturais, se viu numa questão muito importante, porque quando a gente está falando de confinamento, ou seja, a redução do fluxo de pessoas na rua, a falta de circulação faz com que muitos produtos culturais deixem de arrecadar, né? Projetos musicais, shows, encontros. Então, a gente lançou aqui um modelo que se chama do ingresso do amor, ou seja, cara, deixa eu pagar o ingresso mesmo eu não indo, para que essa pessoa consiga se sustentar com essa grana, nem que lá no fundo ele pode depois me oferecer algum benefício ou não, mas eu quero que isso continue existindo no mundo, então é um conceito da gente ter um ingresso do ponto de vista cultural. Outra forma que a gente achou que era importante reinventar o financiamento coletivo, e eu acho que aqui tem uma potência econômica também muito grande, olha só quantos estabelecimentos comerciais estão passando por necessidades econômicas de curto prazo para pagar folha salarial. Né? Se você falar só de restaurantes e bares, olha só o que a gente está falando no Brasil que a falta de circulação está trazendo. Então, a gente achou que era importante eles entenderem que o financiamento coletivo pode ser uma maneira de você antecipar um fluxo com voucher para o seu público que já é cativo. Né? Então, muitos restaurantes estão vendo assim, cara, eu posso te oferecer um prato amanhã por um valor agora. Né? Então, e aí todo mundo está falando assim, pô, isso faz com que, e óbvio, muitos vão querer esse benefício lá na frente, outros vão querer que, cara, toma aqui o dinheiro só para pagar sua folha, que eu não quero que esse restaurante feche, porque é o que eu costumo ir todos os dias, é o negócio local que eu quero fomentar. Então, a ferramenta também ser um facilitador de estruturação de negócios locais, né? E o último, que acho que também a gente vê com uma grande potência, que é a articulação de diversos setores para o financiamento coletivo, para além do realizador e seu próprio público, né? A gente fala muito e vem desenvolvendo muito o conceito também de match funding, que é assim, vamos trazer instituições que querem nesse momento também ajudar a fomentar, que multiplicam a arrecadação dos valores arrecadados, e a gente vê que esse momento acaba sendo um grande estímulo para isso também, né? Então, por exemplo, o Spotify tem uma campanha de match funding na benfeitoria, dobrando a arrecadação para os compositores brasileiros, né? Então, assim, para fomentar um grupo que hoje também está sofrendo do ponto de vista de cultura. Em primeira mão, hoje, a gente está lançando um projeto que vai ao ar hoje à tarde, e pelo que a gente já descobriu, pode ser, acho que, o maior match funding da história do mundo, porque o BNDES está fazendo um match funding de 50 milhões de reais para auxiliar o maior rede hospitalar filantrópico brasileiro, que é ir para a linha de frente, está faltando EPIs, ou seja, a gente viu ontem a matéria que 2.000 médicos no Rio de Janeiro pararam de poder atender porque estão sendo contaminados. Então, se isso acontece em grande escala, é um problema absurdo, né? Então, a gente está tentando gerar um mecanismo que seja relevante para as pessoas que estão em casa irem para a linha de frente de uma maneira também estrutural nesse momento, né? Então, acho que tem formas da gente se também reinventar o nosso modelo para efetivamente conseguir ser relevante e contundente nesse momento que tanta gente precisa. Explica rapidinho, só para a galera que não conhece, como que funciona o match funding, né? Porque é um conceito, acho que é um conceito interessante que nem todo mundo conhece, nem todo mundo já participou de uma campanha, e acho que é uma coisa que vem mudando no financiamento coletivo, é a percepção da participação das empresas. Talvez lá atrás as pessoas fossem um pouco mais reticentes em relação a isso, e acho que hoje isso já é visto com mais naturalidade. Então, explica só rapidinho como é que funciona uma campanha de match funding para a galera entender. Sim. Então, em resumo, a própria campanha de financiamento coletivo é uma grande campanha de relevância coletiva, né? Então, assim como qualquer produto ou serviço, você mostra a adesão que se tem de um tema, de algum produto ou de alguma ideia. O que as empresas já identificaram, que é a necessidade e importância, até de relevância como marca e como instituição, sair do seu pedestal de dona de tudo ou de patrocinadora, né, da função de pai, que eu sirvo, eu dou, eu que realizo, para a postura de vou fazer junto. Então, se as pessoas querem, eu quero junto com elas. O match funding basicamente é um mecanismo que possibilita que isso aconteça de uma maneira transparente, horizontal e relevante. Então, onde as instituições, marcas, empresas que acreditam em algum tema, algum projeto, alguma linha específica, vem a público e fala, essa é a ideia, é isso que a gente quer fazer. E se vocês querem, a gente quer também. Então, de forma prática, é uma arrecadação onde que cada pessoa, cada valor arrecadado é multiplicado por essa instituição. Ou dobra, ou triplica, ou multiplica por qual o valor que for necessário para, né, o contexto ou o fundo colocado. Então, a gente vem fazendo isso desde 2014, né? Já fez
com grandes empresas, Natura, Coca-Cola, Ambev, Itaú, e a gente vê a oportunidade ainda de crescimento bastante desse setor no Brasil, porque eu acho que é uma maneira da gente, na verdade, multiplicar e somar esforços de forma intersetorial, a gente unir todas as esferas sociais, e a gente acredita muito, desde o momento zero, que o financiamento coletivo, acima de tudo, é sobre isso, de uma nova coesão social. A gente realmente inventar modelos onde é que a gente se encaixe e reinvente a participação e o papel que cada uma dessas instituições pode ter de uma maneira significativa, né? Então, a gente acha que é um potencial ainda de segmento muito importante no Brasil, e eu acho que esse projeto especificamente que a gente está fazendo agora, tudo é muito novo, né? Então talvez eu falo que é o maior, mas pode ser daqui a 2 horas aconteça uma outra coisa. Sim. Mas eu acho que é a nossa função como pioneiros no financiamento coletivo e formador de cultura de financiamento coletivo, que levante essas bandeiras para referenciar o que pode ser feito para o mercado. Né? Então, acho que isso é um pouco, né, é importante também a gente pensar o que a gente pode fazer, tudo isso com um asterisco, né? A dificuldade de se trabalhar nesse momento, porque como a gente falou aqui no começo com o Rodrigo, não estamos de home office, estamos de quarentena. Então, essa transmissão pode ser interrompida a qualquer momento com meus 2 filhos entrando aqui gritando. Então, é muito complicado a gente conseguir ainda dar conta de, apesar de eu estar falando isso, eu achar que a gente tem que nada, a gente não tem que nada. A gente tem que fazer o que a gente pode, porque também é muito natural que a gente não consiga fazer tudo. E é uma questão até, né, no modelo como um todo, porque a gente está falando de uma coisa que vem crescendo muito na última década, se tornando cada vez mais relevante para cada vez mais setores, mas bem ou mal, quem são os players, né, para usar uma linguagem do mercado, assim, quem é que está levando esse negócio para frente? No fundo, são as plataformas que têm 15, 20, 25 pessoas trabalhando na equipe, com um orçamento super enxuto, sabe? São startups, no final das contas, que trabalham ali resolvendo os problemas do dia a dia. Somos nós do bando, que na verdade é um coletivo de 2, né? É um bando de 2. Então, ainda é um setor que, nesse aspecto, tem muita dificuldade, né? Não tem uma força motriz, uma locomotiva cheia de recursos para poder testar, para poder fazer campanhas de marketing, para poder disseminar, etc. O negócio ainda é um pouco guerrilha, né, por aqui, de certa forma. Bem, vocês abriram muitos assuntos interessantes e aí eu fiquei com uma árvore de decisão meio complicada aqui de para onde seguir. Mas eu queria voltar pro Rodrigo com uma pergunta muito simples e direta, que as pessoas agora... Bem, estamos vivendo um problema, né? Coronavírus e tudo mais, tem 1 milhão de impactos diretos e indiretos, né? As pessoas precisam de dinheiro tanto para entregar cesta básica, comprar EPI, que são um ataque direto à questão do coronavírus, como, sei lá, sustentar o seu restaurante, como o Murilo falou, ou sua banda, ou o que quer que seja. Mas financiamento coletivo não é a única alternativa dessas pessoas, né? Então, por que se busca financiamento coletivo nessa hora? Eu acho que é pela comunidade. A gente brinca aqui que é mais crowd do que funding, né? Fazendo a brincadeira com o crowdfunding, né? É mais crowd do que funding. São mais as pessoas do que o financiamento em geral. E a gente teve muito isso. Assim, a gente sempre, como você falou, a gente não tem uma locomotiva, a gente não tem investidor, a gente se sustenta, a gente está sempre com a comunidade e foi isso, assim, sabe? Eu acho que o mais importante nesse momento, quando as pessoas buscam uma solução que tem essa questão, que não é simplesmente um meio de pagamento para fazer uma doação, é porque elas estão buscando esse contato com as pessoas, essas trocas, esse adensamento das relações, que vai se tornar, na minha opinião, um elemento muito, muito, muito importante daqui para frente. Tentando ser o mais direto possível. Sim, você acha... Não, eu concordo muito, mas você acha que também é um meio menos burocrático ou que tenha menos riscos envolvidos? Enfim, porque no final das contas é isso. O cara entra hoje no Catarse ou na benfeitoria, ele consegue lançar uma campanha amanhã, divulgar para os amigos, etc. Talvez um edital, ele vai ter que esperar... Mas eu acho que se comparado a um edital, sem dúvida nenhuma, é meio mais burocrático, mas hoje quando você olha para esse caso de uso que a gente está discutindo aqui em algum nível, você tem milhões de soluções, né, cara? Você tem não só o financiamento coletivo, a gente está observando e olhando isso tudo, você vai ter gente em vários outros tipos de plataforma fazendo a mesma coisa.
Então, assim, eu acho que ela, na minha opinião, a procura não é porque é desburocratizada, a procura é porque, em algum nível, elas conheceram alguma história, conversaram com alguém e entenderam que aquilo ali vai fazer ela se reunir com mais pessoas e que aquilo ali pode ganhar uma atração e a pessoa, eventualmente, um dia apoiadora, vai virar realizador, você vai ajudar e tudo mais. Sim, não é só sobre o dinheiro, né? O dinheiro é importante, ele é o objetivo final, é por isso que você fez uma campanha. Mas isso, claro. é para além disso, né? Vai para além desse financiamento coletivo. Sim. Então, Murilo, eu queria voltar para você para perguntar sobre riscos desse tipo de campanha que está surgindo nesse momento, né? A gente, alguns anos atrás, viu um boom lá fora de campanhas de produtos, né? E aí, num determinado momento, o Kickstarter obrigou as pessoas a botar uma área chamada riscos, que era o cara dizer, cara, isso aqui... Ele fala, né, o Kickstarter não é uma loja, é um lugar para as pessoas se juntarem para prototiparem produtos, terem ideias malucas, e isso às vezes tem um risco que é diferente de você ir lá e pegar numa prateleira. Existem também riscos inerentes a esses projetos que estão aparecendo agora, por exemplo... Você falou do voucher. O cara compra o voucher, mas aí o restaurante não conseguiu se sustentar no final das contas e acabou fechando. E aí eu morri com o meu voucher na mão. Isso é um problema? É uma questão que vocês estão orientando as pessoas a comunicarem? Tem que deixar claro para o apoiador? Ou você acha que é um outro tipo de relação mesmo? Não é uma relação de compra e venda, que no fundo, se acontecer, o apoiador fala, cara, que pena, mas beleza, morreu assim mesmo. O que você enxerga nesse caminho? Não, assim, a gente está num mar de riscos hoje em dia, né? Risco quem está correndo é muita gente lá fora que está passando realmente perigo e necessidade. Então, assim, primeiro entender que a gente não vive numa bolha, a gente não vive, não dá para a gente pensar num mundo que não leve em consideração o todo. Então, a gente é importante que tudo que aconteça em termos de comunicação das campanhas, a gente pelo menos reforce o que é o óbvio, que é a transparência, né? Ninguém aqui vai cobrar por ter feito uma contribuição de R$50 de um restaurante que fechou lá na frente. Assim, se isso acontecer, tem alguma coisa errada com a sociedade, não com a ferramenta, né? Então, acho que no final das contas o que a gente precisa é só dar o tom de que a gente tem que se entender aqui como uma maneira de tentar mitigar, contingenciar o que está acontecendo aí através de um novo olhar, que é um olhar de solidariedade mesmo, né? Uma forma que talvez junte o cuidado, mas também a inteligência e a criatividade para a gente conseguir chegar nesses novos formatos. Então, de forma prática, a gente tem que fazer o nosso papel de deixar o óbvio dito, né? Mas a gente sabe que a questão que a gente está vivendo é uma grande oportunidade da gente pegar uma questão que é anterior à crise humanitária, anterior à crise econômica, que é a crise de valores, né? Que tipo de sociedade a gente quer formar e quer fomentar. Então é para isso que a gente luta, para essa é a nossa bandeira, para que a gente mude, e assim como você sabe e conhece, isso vem através de tudo que você faz, comunica, e a gente tem esse papel de também ser essa bandeira de referenciar essa nova possibilidade, não só da narrativa, mas do olhar e do comportamento de postura, né? Com certeza, cara. Não, é muito importante você falar sobre isso, porque é uma relação diferente, né, que a gente cria. Bem, pessoal, eu teria 1 milhão de assuntos, a gente podia ficar horas aqui, porque o assunto é interessante, o momento é relevante, e eu sou fã de vocês dois. Mas nosso tempo está acabando. Então, Rodrigo, eu só queria pedir suas considerações finais, talvez tentando imaginar como é que a gente vai passar por essa onda e como vai ser o mundo, ou pelo menos o mundo do financiamento coletivo, depois que isso tudo passar. Deixou isso para o final, né? Isso aí é longa, né? Mas assim, eu acho que como vai ser o mundo difícil de saber. Eu acho que as pessoas vão ter que ter mais cuidado umas com as outras e tentar pensar mais como sociedade, entender que as coisas são sistêmicas, que o seu pode interferir no do outro, sabe? Que é muito importante que a gente use esse momento para isso, para se ajudar, para viver esses sentimentos de solidariedade, sabe? De
e de descobrir novas coisas. Eu acho que pode ser um momento de descoberta. Cara, tem muita gente aí na linha de frente, com riscos expostos, e, cara, se puder ajudar, ajude. Mantenha em casa, sabe, todos os seus, né, possibilidade de as pessoas se apoiarem. Então, assim, transparência, diálogos tranquilos e, cara, vamos tentar ter resiliência e tranquilidade para passar por isso tudo. Catarse, Benfeitoria, várias outras plataformas, tenho certeza que são ótimas ferramentas para a gente se ajuntar e fazer o que a gente precisa fazer. É isso, cara. Eu acho muito legal porque são ótimas ferramentas, né? O financiamento coletivo é uma ótima ferramenta para momentos de crise e para fora de momentos de crise, mas acho que mais do que isso, ele simboliza uma crença no mundo. E, no fundo, a gente vê essa necessidade agora na crise, isso tudo que você falou, mas isso tudo já está presente no financiamento coletivo. Existe financiamento sem comunidade, sem transparência. Pelo menos não é a nossa visão. Murilão, para a gente fechar, vai lá. Esse tema dá para fazer livro sobre, né? É difícil a gente falar qualquer coisa de onde a gente está agora, mas entendendo aí o breve tempo que a gente tem, eu acho que a gente está passando por uma crise realmente sem precedente, óbvia, mas é uma oportunidade única para a gente rever um monte de coisa, né? Todo mundo está sendo forçado a isso ou convidado a isso. Então, acho que a gente tem aí a oportunidade de se entender como sociedade, assim, no ponto de vista qual o preço que uma sociedade tão desigual nos traz nesse momento, o que realmente importa nas nossas vidas quando a gente passa um modelo tanto tempo confinado dentro de casa, e você, cara, o que é essa economia que a gente construiu, né? O que importa, na verdade, são as relações com as outras pessoas, o que a gente consegue construir junto, o papel que a arte e a cultura têm nesse momento, né? E acho que talvez isso nos dê semente para a gente ver brotando outras coisas mais para frente que a gente não consiga ver, mas acho que talvez mude, ou pelo menos desloque as pessoas para um outro papel, outro paradigma, ou outro ponto de vista simbólico sobre essa visão de mundo. E aí disso eu acho que é força motriz. Mas eu sou um cara esperançoso, eu sou um cara otimista. Eu vejo com esses olhos, eu quero continuar assim. Sim. Não sei se mas eu prefiro ter essa postura sobre o mundo. A gente vai descobrir, né? Acho que nesse momento ninguém sabe o que vai acontecer. A gente vive um momento de incerteza acima de tudo, né? Eu acho que o grande talento nesse momento, assim, a grande força que as pessoas têm e têm que demonstrar é a capacidade de lidar com a incerteza. Num mundo que muda muito, que muda cada vez mais rápido, e às vezes a gente é forçado a umas situações limites como essa, o mundo inteiro trancado dentro de casa, uma coisa inimaginável alguns meses atrás, né? E é isso, a gente conseguiu fazer aí um apanhadão, falar de financiamento coletivo, que é um assunto que eu acho fascinante, num momento, sei lá, né, quando a gente começou a planejar esse painel, quem diria que a gente estaria falando disso, cada um na sua casa e dessa forma, com esses assuntos, mas enfim, acho que é sempre bom, sempre legal refletir sobre o que está acontecendo, né? A gente entender que a nossa vida e os nossos sistemas estão dentro do que acontece no mundo, a gente não vive isolado, como o Murilo falou. Então, mais uma vez, queria agradecer a Camila, o pessoal do Rio2C aí pelo convite. Espero que todos aproveitem o evento, que tem muito conteúdo bacana. E é isso, até mais. Fala aí, Camila. Gente, então, quero agradecer muitíssimo. Assim, financiamento coletivo é um dos meus assuntos prediletos no último ano, eu acho. Desde que a gente começou a entender melhor, né? A gente estudou muito sobre formação de né? Sobre as plataformas e formação de comunidade. E para mim foi um prazer, assim, emocionada mesmo de conhecer quem está por trás dessas plataformas que eu já usei ambas e continuarei usando. Eu e Theo, a gente está sempre em contato, então ele sabe, assim, do amor que eu tenho pessoal mesmo sobre financiamento coletivo. E eu acho, assim, sem sombra de dúvida, que tem muito assunto, que isso é só, assim, a pontinha, sabe, de um novelo imenso aí que a gente tem para destrinchar juntos, né? E eu acho que o momento é esse, porque eu, como Murilo,
é um pouco mais ele é um pouco mais otimista do que eu sou um pouco cética em relação à humanidade, mas eu acho que essa vai ser certamente uma dos assuntos que mais vão pipocar nos próximos meses. E eu quero agradecer muito a gente estar tendo a oportunidade de estar conversando um pouco sobre isso aqui. Então, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada, Rio2C, por proporcionar esse papo maravilhoso. E eu vejo vocês na próxima mesa. Obrigada. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima.